Arro! Peço permissão da palavra. O coração já fica quentinho. Eu estou aqui para fazer duas coisas, que são dois dons que eu tenho. Um conectado com a minha voz e o outro com as minhas mãos. Meu avô, Cláudio Martins, me ensinou a contar história. E eu estou aqui para contar a história que eu mais sei. A minha própria história. E é óbvio que eu estou aqui para pintar também. Andressa Martins, multiartista e também comunicadora. Imagina comigo, fecha os olhos, 2 segundinhos. Sente seu coração. E agora visualiza uma mulher cinza. Visualiza um cabelo, uma pele. Pode abrir os olhos. Essa é a Andressa, de alguns anos atrás. E essa Andressa passou muito tempo com essa cor. Amava viver. Sempre teve esse sorriso no rosto. Mas ela tinha essa cor cinza. Engenheira eletricista de formação, acredite se quiser, eu saí de uma carreira como engenheira para artista, do 8 para o 80. Essa é a Andressa. Fogo. Fogo criativo. Mas nem sempre foi assim. Eu precisei passar muitas vezes, na porta do ateliê, que eu chamo que é a minha anja, Célia Domingues. Falar da Célia, gente, nossa, é muito emocionante. Uma mulher simples, com um ateliê muito simples, mas que vivia o seu propósito. E nela, eu vi um pedaço da Andressa. Tem 13 anos que eu pinto, mais ou menos. Esse foi o meu primeiro quadro, uma praia. Nem sei por que eu pintei essa praia. O primeiro. Aqui era uma Andressa muito diferente, ainda nessa vida agitada, que acreditava que ser CEO do mundo era a melhor coisa da vida. Mas eu não conseguia ser CEO de mim mesma. E aí vem a tal da danadinha da maternidade. Quem aqui é mãe? Quem aqui sabe a reviravolta que essa maternidade nos dá? E eu até desci, porque aqui, no fundo do meu poço interno, parindo, depois de 16 horas de trabalho de parto natural, um pós-parto terrível, uma solidão que não cabia no peito. Eu me vi perdida de mim mesma. E acessar isso, gente, foi uma dor profunda. Mas eu encontrei, sabe o quê? Eu encontrei o meu poder. Aquele lugar que me faz única.
Eu sou tão grata. Recentemente eu passei uma experiência de gratidão e eu acessei um estado de gratidão pelo meu filho de uma forma tão profunda que eu acho que nem se eu ouvir mais umas 70 vezes eu vou conseguir agradecer ele. Gabriel é outro, um ariano do fogo que me dá muita lição, mas que me deu o impulso que eu precisava para ir para a vida. Porque eu estava realmente totalmente perdida, desconectada do meu ser. Quando eu voltei para o mundo corporativo depois da licença maternidade, eu percebi que eu não conseguia pensar como eu pensava. Eu comecei a perceber, e eu falava bem baixinho com as minhas amigas, que eram mães, poucas que eu tinha confiança. Você sentiu que você emburreceu depois que virou mãe? Porque eu não conseguia dormir. Eu amamentava loucamente essa criaturinha que eu amo. E aí eu comecei a perceber que era realmente hora de recomeçar ou começar uma nova trajetória. Primeiro eu fiz aquele movimento clássico, né, de colocar a culpa no externo. E eu comecei a falar assim, eu falo que eu comecei, na verdade, uma faxina interna. Levantei aquele tapete que a gente tem dentro de si e eu comecei a tirar. Casamento que não funcionava mais, até que eu cheguei na danada da minha profissão. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Gente, eu trabalhei 10 anos numa indústria de botina, meu cabelo era gigante, camisa social, calça jeans. Meu feminino, eu nem sei aonde que ele estava. Eu acho que se juntasse os homens daqui, eu era mais macho que muito homem. A minha criatividade, simplesmente, ela não existia. Mas Deus ele é perfeito. Deus, ele não erra o endereço. Nessa trajetória no mundo corporativo, de engenheiro eletricista, passei por área de manutenção e eu fui parar, sabe aonde? Área de comunicação, fazendo evento. E eu comecei a trabalhar com o quê? Criatividade, comecei a criar. E eu pensei, gente, que coisa incrível esse negócio de criar. E eu ficava toda empolgada. Só que eu trabalhava com um monte de engenheiro. Pensa se era possível eu ter ideias mirabolantes. Vamos pintar e falar de arte? Não, né, gente? Então eu decidi realmente fazer esse movimento. E tem uma amiga minha que ela é tão incrível que ela começa e fala assim, ó, a Andressa largou tudo. No início eu ficava incomodado com esse tal de largou tudo. Eu falava, o que é esse largar tudo, gente? E eu realmente larguei tudo. Larguei o que não fazia mais sentido para conectar com a Andressa. Tem mais ou menos de 4 anos que eu fiz a minha transição de carreira, na época como mãe solo, e fui viver de arte. Viver de arte no Brasil. Vocês têm noção do que é isso? É louca. Não, é louca. Eu transitava entre corajosa e louca na mesma velocidade, mas dentro de mim mesma. E eu chegava e falava, mano, eu sou... é isso, bora! Aí, de repente, eu entrava no ateliê e eu falo, gente, eu enlouqueci. Como que eu vou pagar os boletos? Aí eu pensei bem assim, como que vende arte no Brasil? Tem noção disso? E foi então que eu comecei a realmente a viver movimentos e eu decidi fazer esse movimento da vida para frente. É o que eu chamo da minha jornada criativa. Eu decidi ir para frente, porque a vida está a todo momento tentando nos parar, certo? E eu comecei a experienciar coisas que a minha adolescente, ela sonhava em fazer. Eu sempre sonhei, quando adolescente, fazer o quê? O que o Cadu fez. Viajar pelo mundo. Eu queria meter uma mochila nas costas e sair fora por aí e saber como que é isso. E qual foi a primeira decisão quando eu fiz transição de carreira? Vou viajar pelo mundo. Peguei a minha mochilinha. Gente, foi a experiência mais assim, que eu fiquei assim em êxtase com o planeta. Peguei a minha mochila, pus nas costas e fui para a Europa, pelo mundo. Gostei tanto que eu fiz isso em 2022, 2023 fiz de novo. Eu apaixonei pela experiência e eu comecei um processo de movimento, assim como a minha arte, e paixão por mim mesma. É óbvio que tem dia, eu sou mulher, eu sou cíclica, tem dia que eu olho no espelho e falo, nossa, meu Deus, que horror. Mas está tudo bem. Até que eu encontrei, gente, nessa trajetória, Marina Abramovic.
Marina Abramovic, para quem não sabe, no mundo da arte, pensa a Beyoncé. É a Marina Abramovic. Ela faz performances de longa duração e ela tem um workshop que aconteceria até então na Grécia, o primeiro em 2023, pós-pandemia, em que chama Cleaning the House, que é basicamente para você dar um reset, uma limpeza no seu corpo. 5 dias, imersa, sem falar, sem comer, somente bebendo água, chá, usando escrita e práticas de exercícios de longuíssima duração. Eu gosto de um desafio e eu gosto de uma loucura. Peguei a minha mochila mais uma vez e fui embora. Minha mãe surtou num nível mais alto que vocês possam imaginar. Porque ela falou, agora ela enlouqueceu de vez. O primeiro dia do workshop, quando eu fui desligar o telefone, a minha mãe estava em prantos, chorando loucamente, falando que eu ia morrer, tinha entrado no YouTube, viu as performances da Marina de longa duração, dando facada na mão, achou que eu estava numa seita. Quase enlouqueceu. E assim eu fui. Eu fiz o workshop, não desisti, fiquei os dias todos sem comer, obviamente, estou aqui viva, né? Consegui passar por essa jornada. Passei dentro dessas experiências 6 horas sentada numa mesa, separando arroz de lentilha e contando os grãos. Nunca surtei tanto contando grão. Numa fração assim de segundos. Eu amava estar fazendo aquilo, e eu pensava, gente, eu paguei para passar fome em euro. Eu devo ser louca mesmo. Mas a loucura, ela realmente me move. E mais esse ano me moveu novamente. Por quê? Porque peguei agora uma canoa, aí a minha mãe de novo falou assim, nossa, agora ela enlouqueceu de vez. Peguei uma canoa, e isso depois que eu já estava dentro do Acre, 6 horas de barco subindo a floresta amazônica, para passar 20 dias numa comunidade indígena. Como? Pensa lá, quando eu fiz a transição de carreira, eu decidi estudar através da experimentação. Então, todo o meu processo, ele é experimental. E ele começa com quem? Com a Andressa, porque eu só posso ensinar aquilo que eu realmente experienciei, aquilo que está aqui dentro. Não tem como eu ensinar sobre violão se eu nunca toquei um violão, certo? Então eu gosto desse movimento da experiência, e aqui na comunidade indígena foi assim um despertar incrível, extremamente espetacular, de muita simplicidade e humildade. A Val trouxe uma fala muito bonita ontem, que eu acho que a gente, quando vai nesse lugar de autoconhecimento, ou dentro do mundo corporativo, a gente vai enaltecendo o ego ali, né? Só que a gente precisa realmente tomar cuidado com esse movimento. Porque para cair, gente, de novo dentro do buraco que tem dentro da gente, é uma questão de realmente segundos. Aqui, família Xunauá, que me acolheu com muito amor, eu pintei no meio da floresta, compartilhando saberes, recebendo saberes, em uma experiência que hoje eu entendo que realmente eu estava fazendo lá. Aqui é um pouco de tudo que eu já passei. Por quê? Porque falar da minha arte não tem como se eu não contar essa história. Vocês só vão conectar verdadeiramente comigo, com o meu trabalho, se vocês conectar com a Andressa, com a minha história, com o que eu trago. É esse o meu movimento. E eu sempre estou contando essa história, eu acho que para eu nunca desistir. Ou para eu ter a capacidade de me reinventar no dia a dia. Faz sentido para vocês? E aí eu chego aqui, na arte fluida, eu preparei. Para mim estar aqui pintando ao vivo, é de uma emoção, gente, tão grande. Porque a pintura, ela é expressão de algo tão genuíno. Quando eu pinto ao vivo, é como se eu ficasse pelada, eu desnudasse. Eu falo que o meu ateliê é meu útero sagrado. É esse lugar mesmo que só eu posso ocupar.
E eu vou começar agora a pintar. Um dia me perguntaram por que eu pinto. E essa pergunta, ela ficou batendo na minha cabeça com tanta força. Eu já estava 3 anos, mais ou menos, pintando. Eu falei, gente, para que eu pinto? Quando a pessoa perguntou, eu falei, ué, por que eu pinto mesmo? Geni Dornelles, Francisca, Luzia, Antônia, são as minhas ancestrais. Hoje eu entendo porque eu fui para a floresta. Hoje eu entendo porque que a terra me chamou. Eu pinto pelas minhas ancestrais, que não puderam realizar os seus sonhos, que não puderam estar aqui nesse lugar. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é de um magnetismo tão lindo, tão potente, porque a gente está sentado em roda, no círculo sagrado, que eu tenho um tremendo respeito. Porque eu sei que eu estou fazendo algo que vai abrir caminhos. Eu sei que eu estou fazendo algo que só a Andressa pode fazer, que muda a geração de quem vem. Já mudou. Eu não tenho referência de artista na minha família. Na minha família, eles acho que nem entendem o que eu faço ainda. Meu avô, toda vez que eu vou lá, ele fala assim para mim, minha filha, você está fazendo aqui os negócios? E eu tô, vô, tá, e ele está dando certo? Eu tá tudo dando certo. Mas poder ver meu avô na minha primeira exposição individual, um homem tão simples que nunca tinha ido nesse lugar, a minha avó, poder fazer uma nova forma, gerar novos pensamentos, expandir a consciência. Na experiência da Grécia, eu consegui viver algo tão divino, que foi a expansão, eu vi a expansão da minha própria consciência e conversei com Deus. Isso pode ser assim, às vezes tão distante, e a arte faz isso comigo. A arte, ela me emociona numa profundidade tão grande. Porque eu sei que esse é o meu lugar de direito. E esse lugar não tira o lugar de ninguém aqui. Quando eu escolho brilhar, isso irradia dentro de outros corações. Quando eu escolho apresentar a minha bruxa, Anaísa, eu escolho ocupar esse lugar de presença, de respeito. De respiro. Eu vou pedir para que vocês possam faz uma respiração, pode ser de olhos abertos, fechados. Eu pinto a energia, eu trabalho com o campo, com o inconsciente. Jung já dizia, quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta.
Toda mulher, homens, tem essa chama do fogo. Às vezes nos falta realmente conectar com essa chama sagrada. Ontem o Cadu me fez uma pergunta que me trouxe muita reflexão, né? Que é tão simples, né? Quanto tempo que eu levo para pintar um quadro? E normalmente pintar o quadro é a parte da diversão. É a hora que eu chamo a minha menininha. Ela adora pintar. Ela adora sorrir. Às vezes é rápida. Às vezes pode ser lento. Eu quero que nesse momento que você realmente pense o que te trouxe até aqui. Eu bebo de diversas fontes. Eu vim aqui para ouvir e aprender um pouco mais. Mas eu vim também para compartilhar, porque a gente realmente cresce quando a gente compartilha. Eu nunca sei o que vai surgir do meu trabalho, porque ele me ensina a desapegar. Quando eu começo um trabalho, e o Rafa teve a oportunidade de estar comigo na minha oficina, porque agora eu estou nesse movimento de compartilhar, que a vida só faz sentido verdadeiramente quando a gente compartilha. O Cadu está aqui para compartilhar, a Val veio aqui porque está transbordando. Não cabe mais dentro, gente. E a arte está aqui, ó, para transbordar. Porque chega uma hora que se você também não transborda, e aquilo pode ser lindo, pode ser maravilhoso, você adoece, porque você acumula energia dentro do seu próprio corpo. Então você precisa fazer algo com aquilo. Sabe por que a gente adoece? Porque a gente não está fazendo algo com aquilo que te faz fluir, que te faz gerar realmente algo para a humanidade. Eu estou aqui para viver o meu propósito? Estou, claro, e é lindo falar isso. Mas eu estou aqui e só faz sentido quando eu compartilho. E às vezes é preciso desapegar. Às vezes é deixar. Não tem controle. Solta. Solta o que te amarra. Solta o que te prende. Porque se não tá fluindo, é porque tá segurando. E por que tá segurando? Tem uma amiga que ela fala assim: eu vou te parar de seguir nas redes sociais, porque você fica colocando umas perguntas na minha cabeça. E eu sou essa mesmo, gente. Se você não quer ter ponto de interrogação na cabeça, nem conversa comigo. Mas as perguntas são as respostas. Aproveita
momento e observa a sua respiração. Observa os seus pensamentos. Eu aprendi a rezar fazendo arte. Eu era cética, mais egoísta do que eu ainda já sou, mas a arte, ela me trouxe esse lugar do pensar sobre os pensamentos, e quando eu entro na minha transe particular, quando eu estou em ateliê e eu vou conversando com Deus, eu escuto as respostas e às vezes fluindo. Enquanto eu finalizo, eu desejo que você aqui no agora encontre realmente o que você veio buscar, porque no final do dia a gente sempre está buscando alguma coisa. O que você veio verdadeiramente buscar aqui? Qual a conexão? Qual a chave para abrir a próxima porta do próximo movimento, do próximo passo? Gratidão. Eu poderia ficar aqui o resto do dia, gente, mas eu sei que a gente tem uma agenda aí. Eu vou finalizando aqui, tá? Porque eu sei que o Cadu tem que entrar para o movimento dele. Ai, que tá bom. Então eu vou terminando aqui, eu vou respondendo aí se quiser ir perguntando alguma coisa, fica à vontade. Eu nunca sei o que eu vou pintar. Depois que eu fui para a arte, eu sou altamente intuitiva. Eu tô aqui hoje porque eu sei, a espiritualidade me guiou e eu precisava estar aqui hoje. Quando eu vi, eu sinto, a arte me trouxe esse lugar de mais conexão com a intuição do meu feminino, que é uma inteligência muito poderosa, né? Então esse trabalho com a inteligência sutil que a Val trouxe é algo muito poderoso, e a arte ela me trouxe mais esse lugar de realmente de olhar para dentro. E eu evito pensar muito quando eu tô pintando, assim. Eu vou catando as cores, tipo, por exemplo, que eu trouxe um monte de coisa, porque aí eu vou puxando as cores assim, aí eu falo, cara, essa cor quer trazer o quê? O que é essa cor? Eu deixo ela, meio que ela trazer mesmo, sem pensar muito. E a técnica da arte fluida, ela é uma técnica recente, né? Que estourou muito com o movimento da internet. E você tem algumas maneiras, quando eu abro para as oficinas, aí eu explico passo a passo, como que você faz. Aqui é óbvio que eu tive que preparar tudo já antes, né? Para poder realmente... Tá sentindo? Isso pode ser sua vida fluindo. E eu deixo a arte simplesmente ela apresentar. Eu acho que eu já controlo tanta coisa na minha vida, sabe? Eu tenho certeza que eu controlo, assim, sabe? Que eu fico assim, numa manipulação profunda de mim mesma.
E eu acho que de ontem para cá é esse estado de permissão que eu fico tentando ancorar dentro de mim. Porque a gente só acessa o que tem aqui, que eu acredito e eu chamo de oculto, quando eu realmente me permito. Todo mundo veio aqui e pode entregar através de uma conversa algo muito profundo. Só que é do seu estado de permissão, né? O Cadu, ele pode vir aqui fazer o trabalho e a gente, às vezes, tem gente que vai molhar o dedão do pé. Tem gente que vai no tornozelo. Tem gente que vai pular de cabeça. Normalmente, eu sou essa pessoa que dá uma puladinha de cabeça. Mas até acessar esse estado de permissão... Aqui eu tô pintando com mais cautela, gente, porque realmente, Dani, fica tranquila, tá? Seu chão não vai... É a base de água, vai dar tudo certo. Andressa, não dá para fazer uma transição depois de você. Não dá para sair daqui. Então, acho que a gente vai abolir o resto. Tá tudo certo. Vamos fazer que nem a sua tinta caindo aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, gente... vai acontecer. Não dá. Não consigo. Mas, gente, obrigada. Você é um gigante. Eu não vou falar nada agora. Acho que o que você fez aqui merece a gente fazer uma roda depois, porque você conseguiu trazer tudo que está na minha alma para cá agora. Gratidão. Você é gigante demais. Obrigada mesmo, Andressa. Obrigada. Eu precisava estar aqui, sabe? Que honra ter você aqui, de verdade. De novo, o Rafa, né? O Rafa que conectou a gente. Gente, eu vou falar muito brevemente sobre isso. Eu falei que eu escolhi deixar eu falar isso para o final, porque senão eu ia ficar tão emocionado, porque eu sou uma alma muito emocionada, né? Então, a arte me trouxe essa emoção, essa permissão da vulnerabilidade. E foi tão interessante, como eu sou muito intuitiva, né? Eu saí da floresta e a floresta falou comigo assim: você vai contar essa sua ida para a floresta para algumas pessoas. E eu falei, como assim? E, gente, é isso. Eu sou uma pessoa que eu escuto realmente quando o universo está conversando comigo. Eu escuto, tá? Pode ser para alguns papo de maluco, mas tudo bem. Mas eu escuto. E aí, um belo de um dia, você vai na Six, empresa do Rafa. E eu falei, tudo bem. Marquei um café, falei, vou na Six. Quando eu cheguei na porta, o Rafa estava lá. Quando eu sentei, eu vi dentro do olho dele. Porque como a arte ela desenvolveu a minha percepção do olhar, eu vejo coisas que muitas às vezes tem muita gente que não vê. Tipo, hoje eu vi uma abelhinha fazendo yoga. E eu conectei com a abelhinha no yoga. E quando eu sentei lá e eu vi Rafa, eu falei assim, gente, eu entendi porque eu precisava estar aqui. E eu vi dentro do olho do Rafa que eu precisava. E contei a história da floresta, terminei falando, olha só, eu só precisava vir aqui contar essa história, e possivelmente é isso que eu estou fazendo aqui hoje. E Rafa virou para mim e falou, você precisa conhecer Val. Eu falei, tá bom, o campo já está aberto, vai acontecer. E aqui estou aqui eu hoje, Val. Então, eu sou assim, muito, imensamente grata, Rafa, por abrir o coração, Val, por você acreditar, sem mesmo conhecer realmente o meu trabalho. A gente fez uma chamada, conversou muito rápido, mas eu acredito que quem abre o coração, ele não precisa, às vezes, de muito, ele precisa realmente estar de coração aberto. Então, gratidão mesmo. A minha arte é o meu servir, estou a serviço quando eu pinto e quando eu falo. Sou grata a cada um que está aqui hoje, viu? De todo coração, viu? Arro. Obrigado, Andressa.